Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula C e hoje a gente vai começar um novo projetinho aqui no nosso canal. Então, se você é novo aqui no nosso canal, já se inscreve, já curte o nosso vídeo. A gente tem aqui hoje mais de 200 vídeos aí fácil, né, com diversos tutoriais ensinando você a fazer muita coisa com Excel e VBA. Né? E hoje a gente vai falar aqui de uma aula justamente focada no nosso melhor vídeo aqui do canal, tá? Então, assim, o vídeo que mais bombou aqui até hoje do canal, que foi um projetinho onde a gente criou um sisteminha para gestão de atividades, tá? Dentro do VBA, né? Então a gente fez um sistema em VBA para fazer o controle de atividades. E por que eu vou falar desse vídeo? Né? Recentemente um aluno, né, ele viu esse vídeo, né, ele estava acompanhando aqui os vídeos do canal, viu esse vídeo e ele me perguntou: poxa, beleza, professor, mas e se eu quisesse fazer um projeto desse tipo de forma mais simples, uma coisa mais rápida do que fazer toda aquela programação em VBA e tudo mais, né? Tem como fazer? E a resposta é sim, né? Tem como fazer. A gente consegue fazer estruturas muito bacanas utilizando apenas fórmulas do Excel. E é isso que a gente vai aprender a fazer hoje, tá? Eu vou dividir esse projeto em duas aulas, ok? Na primeira aula, que é a aula de hoje, eu vou fazer aqui a parte mecânica dessa estrutura. Na segunda aula, eu vou montar o painel de indicadores e fazer ali um pouquinho de trabalho estético dessa planilha, para que ela fique com uma cara mais apresentável, sem você precisar de nenhum recurso da NASA para isso, tudo bem? Bom, então o que a gente vai ter aqui, galera? Estou aqui no Excel totalmente em branco, tá? Então se você for iniciante, essa aula também é para você. Não precisa aí ficar preocupado, ficar preocupada se você está começando agora com o Excel. Por quê? A gente vai começar do zero e eu vou explicar para você cada detalhe do que a gente vai fazer aqui, tá? Começando pelo seguinte, eu estou utilizando aqui a versão 365 do Excel, tá? Então eu tenho que seria a versão mais atualizada aí do Excel, né? Ela está sempre atualizada, sempre que sai uma coisa nova, ela já vem aqui pra gente, tá bom? Então, a partir disso, eu vou utilizar aqui apenas fórmulas e recursos que são disponíveis na maioria das versões do Excel, tá? Nesse vídeo eu vou usar só recursos que são disponíveis na maioria das versões do Excel, pelo menos ali de 2016 para frente, tá bom? Beleza. Então, dito isso, o que a gente vai fazer? Por onde que a gente vai começar? Galera, eu sempre falo para vocês que se você vai fazer um projeto, primeiro determine qual é o escopo do seu projeto, tá? Isso não só para Excel, mas para qualquer tipo de projeto, ok? Então, o que seria esse escopo do projeto? É o que você vai fazer. Por que você tem que definir isso no começo? Para você não esquecer de nada e para você não ficar inventando moda, né? Esses dois problemas acontecem. Por exemplo, eu já vi muitos desenvolvedores de Excel, e lembrando, isso é uma profissão e você pode fazer dinheiro com isso mesmo com poucas horas por dia. Tem a nossa mentoria aqui que te ensina a fazer isso, né? Então você consegue fazer ali, de R$ 1.000 a R$ 2.000 por mês, trabalhando ali por volta de 2 horas por dia, tá? Então isso sendo muito, muito conservador. Se você quiser trabalhar só com isso, tem desenvolvedor que fatura um pouquinho mais aí de 10k, trabalhando só com Excel e com VBA, tá? Então dá para fazer uma graninha legal aí com isso tranquilamente. Eu tenho alguns alunos que vivem só disso, tá? Mas enfim, isso é um assunto para outra aula. Se você quiser, deixe aqui nos comentários ou entre em contato com a gente. Na descrição do vídeo tem todos os nossos contatos. E aí você pode fazer parte da nossa próxima turma, que vai iniciar em janeiro de 2025, tudo bem? Bom, mas o que vai acontecer aqui? Esse escopo, galera, ele que vai fazer você, primeiro, evitar que você faça coisa demais, né? Porque às vezes a pessoa se empolga, principalmente se você estiver fazendo um produto, seja ele personalizado, seja ele ali de prateleira, ou se você estiver trabalhando no CLT e você estiver fazendo um trabalho que você precisa entregar para o seu chefe ou coisa do tipo, tem um problema, você tem que controlar seu tempo de trabalho. Você não pode fazer um projeto gigante, né? Então o seu projeto ele tem que ser bom, obviamente, mas ele tem que ser coerente com o tempo que você planejou dedicar para aquele projeto. Então isso é importante. E o outro ponto, né, é o outro extremo, que é você entregar um projeto faltando coisas. Como assim? Às vezes a pessoa ela se empolga com uma parte do projeto que ela gosta mais, ela dedica um monte de tempo ali e depois ela acaba perdendo ali, não conseguindo fazer ou até se esquecendo de fazer de outras atividades. Então toma cuidado com isso. E percebe que no fluxo que eu estou falando aqui para vocês, olha, na primeira aula eu vou fazer a parte mecânica, eu vou garantir que a planilha funciona.
e depois, na segunda aula, daí com calma, que seria o tempo que sobrou para você, digamos assim, você vai fazer aí a perfumaria. Aí sim você vai montar ali o layout. É lógico, quanto mais experiente você é, você já tem ali as manhas de como que você gosta de layout, qual que é a estratégia que você quer utilizar. Então você consegue ganhar um tempo nesse lado também. Beleza? Bom, então aqui pra gente eu vou criar aqui, olha, uma planilha que eu chamo de rascunho, tá? Quem acompanha o canal sabe que eu faço isso para quase todo o projeto. E aqui eu vou criar um escopo do projeto, tá? Então, escopo. O que, que vai ter nesse nosso projetinho, tá, galera? Deixa eu só colocar isso aqui com uma cara de título, que é um ponto importante também, para você não se esquecer aí e ficar fácil, tá? Trabalha fácil, galera. Bate o olho na planilha e já enxerga as coisas, tá? Não fica trabalhando difícil, porque isso vai fazer você perder tempo também. Tempo é dinheiro, tá? Então, o que, que vai acontecer? No escopo, primeira coisa, eu tô falando aqui, olha, de um projeto, tá? Então, eu vou até colocar aqui, olha, no título mesmo, ó, escopo, tá? Gestão de atividades, tá? Então, o que, que eu vou ter nessa minha gestão de atividades, ok? Primeira coisa, né? Eu preciso poder cadastrar atividades para poder gerenciar, ok? Então, percebe que se eu não cadastrar atividade, não tem como fazer isso. Segunda coisa que eu tenho que ter ali, né? Eu preciso ter um controle de prazos, né? Então, controle de prazos das atividades, tá? Outra coisa que eu quero fazer é o seguinte, olha, controle de tempo dedicado. Outra coisa que eu quero fazer ou seja, eu quero saber quanto tempo a pessoa está gastando. Eu também quero ter, olha, um cadastro de, ou até, nem vou colocar assim, vou até colocar, eu estou pulando etapa ali, vou colocar de forma mais detalhada ainda, olha, controle de tempo barra atividade por responsável, para você poder ter mais de um responsável, ok? Aí eu vou ter também, ó, controle de tempo barra atividade por categoria, tá? Então, para facilitar aí para você também fazer essa visão. E olha que bacana, galera. Tá vendo que eu tô colocando bastante coisa aqui, tá? E isso daqui vai ser resolvido com uma planilha simples, tá? Não vai ser uma planilha complicada, já te adianto. Então tá, eu vou cadastrar atividades, eu vou ter ali o controle de prazos, né? Vou fazer ali o controle de tempo dedicado. Eu vou ter ali, então, o controle de por responsável, o controle também por categoria, ok? Então, feito isso, agora o que, que a gente vai fazer aqui, galera? Então, esse é o escopo do meu projetinho. Ah, Lucas, mas eu queria colocar mais coisa. Ah, Lucas, eu queria colocar menos coisa. Não tem problema. Mas entenda a mecânica disso, tá? De você guardar realmente essas informações. Isso daqui seria o básico, pelo menos pelo que eu entendo, para você poder fazer uma gestão bacana. Tá? É lógico que se você notar, poxa, está faltando uma coisa, você pode depois só incluir esses detalhes. Mas esse aqui seria o coração, digamos assim, do nosso projeto. Tudo bem? Beleza, deixa isso aqui guardado. Vem aqui, vamos criar agora uma planilha onde a gente vai fazer o quê? A gente vai criar opções ali de preenchimento, tá? Então a primeira coisa que eu vou criar aqui, olha, é um cadastro de funcionários, tá? Então o cadastro de funcionários, o que, que vai ter nesse cadastro de funcionários aqui? Propositalmente eu estou pulando uma linha aqui, olha, propositalmente eu estou pulando uma linha, tá? E por que, que eu estou pulando essa linha? Porque depois eu vou colocar um título ali, vou fazer uma graça mais para frente, então eu estou deixando essa linha aqui em branco para isso, tá bom? Depois eu podia inserir uma linha? Podia, mas enfim, eu já estou adiantando só de deixar ela ali, tá bom? Beleza, e o que, que eu vou colocar aqui? Olha, primeira coisa, né? Eu vou colocar aqui o nome do funcionário, né? Então, para cadastrar o funcionário, eu preciso do nome dele. Então, eu vou colocar aqui nome. Aí, se você quiser colocar outras condições, como, por exemplo, equipe, sei lá, informação de contato, às vezes, principalmente para quem presta, contato, opa, gaguejei. Para quem trabalha com prestadores de serviço, isso pode ser legal. Enfim, outras informações pertinentes pode fazer sentido para você. No meu caso, eu vou ser simplista, eu vou trabalhar só com o nome da pessoa. Não vou colocar cargo nem nada do tipo, tá? Então eu vou pensar aqui só no nome mesmo para fazer uma coisa bastante simples. Então eu coloquei aqui o nome, eu vou trabalhar aqui com azul e branco, que normalmente eu trabalho aqui no YouTube com vocês, tá? Vou centralizar tudo, vou pegar isso daqui, vou colocar em negrito, porque é um título, e vou pegar essas duas células aqui, olha, vou deixar já com borda, tá? Então vou colocar aqui uma borda, pronto, vai ficar assim, olha. Aí você vai selecionar essas duas, vai dar um Ctrl Alt T,
Se você não quiser fazer por atalho, faz o seguinte, olha, vem aqui em inserir e tabela, aqui olha, esse botãozinho aqui, tabela, é a mesma coisa, vai aparecer essa janelinha aqui para vocês. Aí ele vai perguntar aqui o range da sua tabela, né? Então percebe que ele já pegou aqui, ó, cifrão A, cifrão 2, dois pontos, cifrão A, cifrão 3, ou seja, o endereço ali. Eu vou marcar essa caixinha aqui, olha, minha tabela tem cabeçalhos. Usar tabela é super importante, tá? Eu não vou entrar aqui muito no mérito dos benefícios todos que você tem com relação a tabelas, porque tem aqui no canal vídeo falando só disso, tá? Então dá uma pesquisadinha aqui no canal, tem muita coisa aqui no canal, tudo organizado aqui por playlists para facilitar a vida de quem está estudando com a gente. Mas o uso de tabelas é muito importante em diversos projetos, quase todos, tá? Mas enfim, então eu vou transformar isso aqui numa tabela, isso vai facilitar a minha vida. Ele vai aparecer aqui, olha, design da tabela agora, né? Então uma nova guia aqui de trabalho. E eu vou mexer em duas coisas. A primeira é só por mania minha. Eu vou vir aqui no estilo, olha, você pode escolher o estilo que você quiser. Eu vou pegar esse sem estilo, para ele manter o mesmo padrão que eu já tinha deixado antes. Eu não gosto muito desses estilos, tá? Aqui do lado esquerdo, você vai perceber que tem nome da tabela, tabela 1. Eu vou tocar esse nome. Nunca deixa tabela 1, tabela 2, tabela 3. Por quê? Você vai começar a gostar de trabalhar com tabelas e aí você vai se perder, porque você vai começar a criar 10, 15 tabelas num projeto só e aí você vai perceber que vai ficar mais difícil de você encontrar tudo que você precisa, tá? Então sempre dá um nome e eu aconselho que seja dessa forma, tá? Então isso é um conselho meu. Você pode usar um prefixo, tá? Como, por exemplo, TB, que tem a ver com tabela, por exemplo, ou eu gosto de utilizar tab, tá? De tabela. Underline, e vou explicar esse prefixo daqui a pouco para vocês por que disso, tá? Quem acompanha o canal já sabe porque eu uso esses prefixos aqui para tudo, tá? Então, tab, underline, e aí eu vou colocar um nome que tem a ver com o que eu estou cadastrando. Então, se eu estou cadastrando funcionários, vai chamar tab funcionários, tá? Percebe que, por mania, eu estou usando underline para não colocar espaço e eu não estou colocando um acento aqui de funcionários, tá? Mas isso é muito mais mania minha do que uma necessidade. Beleza. Então, o que vai acontecer? Aqui você vai agora poder cadastrar todos os funcionários que você tem, tá bom? Outra coisa que eu vou fazer, e já vou deixar pronto aqui, é o seguinte. Eu vou vir aqui na guia fórmulas. Aqui você vai procurar por definir nome, tá? Então você vai procurar por definir nome, ok? Encontrou esse botão? Vai clicar nele. Aqui você vai criar um nome, no meu caso, eu vou colocar aqui, ó, funcionários, ok? E aí ele vai estar escrito aqui embaixo, olha, igual a tab funcionários, colchete, nome, colchete, tá? Isso daqui vai ser muito legal pra gente. Então eu vou dar, só que eu toquei o nome aqui em cima e vou dar um OK. O que aquilo ali fez? Fez isso daqui, olha. Eu vou colocar aqui, olha, funcionário Pedro, José, Ana, Maria, Carla, Luiz e assim por diante. Você pode ir cadastrando quantos você quiser. Agora, se eu vier em algum lugar escrever igual a funcionários, que foi o nome que a gente criou, olha, ele apareceu aqui já como uma opção. E se eu der Enter, olha, ele traz todos os funcionários aqui pra gente. Isso vai ajudar a gente em vários momentos, tá? Então, beleza. A tabela de funcionários já está pronta. Então, a primeira parte já foi feita. Outra coisa que eu preciso fazer, galera, é o seguinte. Eu até vou melhorar isso aqui, ao invés de ser cadastro de funcionários para ocupar menos espaço, eu vou chamar só de cadastros, tá? Cadastros. Pronto. Porque eu vou colocar os outros cadastros aqui também, acho que vai ficar melhor. Outra coisa que eu quero fazer é o seguinte, eu quero cadastrar, porque eu falei, olha, que eu vou ter também. Responsável vai ser aqueles funcionários. E aqui a categoria eu também preciso cadastrar, para a pessoa poder criar as categorias dela. Então aqui, olha, eu vou fazer categorias. Tá? Então e aqui eu vou tocar aqui de novo, vou tocar para funcionários. Opa! Ah, Lucas, mas você está mudando o projeto no meio do vídeo. Sim, porque eu programo junto com vocês, tá? Eu não deixo pronto para vir aqui apresentar justamente para vocês verem como realmente eu trabalho, tá bom? Então eu programo junto com vocês justamente para isso. Beleza, então aqui no categorias vai ser a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Então eu vou pegar isso daqui, olha. Vou vir aqui em página inicial, vou clicar nesse pincelzinho aqui. E vou clicar para cá, ele vai trazer já a formatação para mim. Isso vai ser legal. Só vou completar aqui a borda que não veio. E agora... isso daqui também vai ser uma tabela. Então eu posso ir lá no iniciar tabela, ou inserir tabela, ou Ctrl Alt T aqui pelo atalho.
Mais uma vez vou marcar que minha tabela tem cabeçalhos, vou dar OK e aí vou fazer as mesmas duas alterações. Então eu vou tirar aqui a formatação, porque eu não gosto desse estilo, né? E depois aqui, olha, virou tabela 2 agora. Então eu vou trocar para tab categorias, tá? E aí fez aqui isso, agora a gente vai criar mais um nome para essas categorias, pelo mesmo motivo que a gente usou aqui, tá? Então vou vir aqui, olha, vou vir em fórmulas, definir nomes e vou colocar aqui o nome. Categorias, para mim tá ótimo, então eu nem vou trocar, eu vou até deixar assim mesmo, ó. Beleza? Então agora onde eu cadastrar aqui já vai facilitar a minha vida. Então eu vou fazer assim, olha, categoria 1, categoria 2, categoria 3, categoria 4, categoria 5, e tá bom, na categoria 5 tá bom, deu preguiça. Beleza, e aí se eu vier aqui, se eu quiser testar igual categorias, apareceu as 5 categorias, então pra mim tá funcionando tudo certinho, beleza galera? Então até aí tá ótimo, a gente já fez aí as duas primeiras tabelinhas de cadastro que a gente vai precisar. Tá, agora que eu tenho esses cadastros, eu posso fazer outra coisa, olha. Agora tá na hora da gente começar a criar as atividades em si, ok? Então para isso eu vou criar uma nova planilha, vou vir aqui no maisinho para criar uma nova planilha, e aí aqui eu vou dar um nome como atividades. Beleza. Nessa guia de atividades eu também vou fazer uma tabela, tá? Então, mesma coisa que eu fiz lá, também vou pular a primeira linha aqui, porque depois eu vou fazer um cabeçalhozinho mais bonitinho. E aí aqui eu vou colocar algumas informações com relação a essa atividade. Para começo de conversa, as minhas atividades elas vão ter um código, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, código. Depois eu vou colocar aqui uma descrição, a categoria que a gente acabou de criar lá atrás, certo? Eu vou colocar o responsável, que vai ser os funcionários lá. Depois eu vou colocar aqui, ó, data de criação, data de início e data de... Eu vou até colocar data de conclusão, ou melhor, só estou pensando na ordem aqui, vou colocar prazo e por último, data de conclusão. E aí, se você quiser colocar aqui, você pode colocar alguma... Ou até vou colocar antes, olha, um status e observações, caso você queira colocar. Tá? Eu aconselho porque é bacana para a pessoa poder anotar ali alguma coisa relacionada àquele assunto específico, tá? Beleza, vou deixar tudo centralizado também por mania, tá? Então, centralizei tudo. E agora eu vou selecionar aqui essa minha coluna, vou deixar aqui com a mesma cara de título que eu fiz os outros. Deixa eu alargar aqui novamente as colunas. Perfeito. E agora vou selecionar aqui essas duas linhas, tá? E vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no outro, ó. Ctrl Alt T. Marca aqui, olha, que tem cabeçalhos. Ok. E aí vou colocar aqui, olha, tab atividades, ok? Perfeito. Então tab atividades e eu vou colocar aqui as bordas também que eu tinha esquecido. Vou tirar aqui a formatação. Perfeito. Agora vou só ajustar mais uma vez, porque apareceu os botõezinhos ali, e aí ele já vai ficar um pouquinho mais apertado. Ótimo, então aqui eu já consigo cadastrar todas as minhas atividades, galera, já está fácil assim, tá? Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar as formatações que eu preciso para cada campo, tá? Então, começando aqui pelo código. Tá percebendo que eu estou selecionando aqui a coluna inteira, tá? Eu vou fazer isso aqui, só que eu vou dar um alerta para você. Um detalhe que eu percebi que às vezes as pessoas não sabem quanto mais colunas, quanto mais células você formata, mais células você está deixando ali dentro você está falando para o Excel que você vai utilizar. Então seu arquivo vai ficar mais pesado, tá? Então se eu fizer assim e formatar desse jeito, ele vai ficar mais pesado, tá? Agora, se eu formatar só aqui dentro da tabela, ele vai ficar muito mais leve e também vai aplicar a formatação do jeito que eu preciso. Então é isso que eu vou fazer, tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui, olha, eu vou vir nessa setinha aqui, olha, do grupo número aqui, vou vir nessa setinha e vou vir aqui em personalizado. Por quê? Eu quero que ele fique um código com uma cara minha. Então eu vou fazer o seguinte, olha, onde está aqui geral, você vai apagar e vai escrever eu vou escrever assim, olha, aspas, AT tracinho, tá? Aspas, AT tracinho. E daí você vai colocar
4 zeros aqui. Eu vou colocar até 5 zeros ali, vai ficar mais legal. Beleza, vou dar um OK. Você vai ver que não vai mudar nada. Agora vem aqui, por exemplo, digita o número 2. Eu virar AT 00002. Se você digitar o número 10, AT 00010. Entendeu a ideia? Então o AT de atividade para ficar um código, mas vai ficar bem bacana aqui. Nessa coluna a gente vai colocar uma fórmula, que vai ser o seguinte, olha, igual a C, tá? E se você tiver dúvida com essas fórmulas aqui, se não ficar muito claro, a gente tem vídeo aqui também ensinando a utilizar todas as fórmulas que a gente vai usar aqui de forma separada, tá? Mas a fórmula C é uma fórmula condicional. Diria que o coração aí da estrutura condicional em quase qualquer linguagem de programação, talvez até em qualquer uma. O que a gente vai fazer? Esse C ele serve para você fazer uma pergunta, que a gente chama de teste lógico. É uma pergunta fechada, daquele tipo sim ou não, verdadeiro ou falso, tá? Então aqui a pergunta que eu vou fazer é o seguinte: se essa célula aqui do lado, que é a descrição, estiver igual a vazio, e esse abre e fecha aspas, vou até colocar de novo aqui, olha, abre aspas e fecha aspas sem nada dentro, aí é a mesma coisa que dizer vazio para o Excel, tá? Então se a descrição estiver vazia, você vai deixar essa célula também vazia. Percebe que o ponto e vírgula ele funcionou como um então. Se descrição é igual a vazio, então deixe essa célula vazia. Se não, outro ponto e vírgula. Eu vou colocar o número daquela linha. Então, no meu caso, eu quero que vire o número 1. Só que eu estou começando ali da célula 3, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui, olha, lin. Esse é um jeito de você fazer isso, tem 1 milhão, tá? E aí eu posso colocar aqui a célula do lado, tá? O que ele vai fazer quando eu fizer isso, né? Ele vai pegar justamente o número dessa linha, ok? Para poder fazer ali o ajuste, tá? E quando você fizer isso, ele vai ajustar para você toda vez. Só que eu tenho duas linhas aqui, olha, que não contam, que é essa linha que eu deixei em branco e essa linha de cabeçalho. Então eu vou colocar -2, tá? E aí, fechar o parênteses. Então fica vazia. Se eu vier aqui, olha, atividade de teste, ele vai aparecer ali do lado automaticamente já o AT001, beleza? Então fica bem bacana desse jeito, tá? Se eu tirar daqui, ele vai apagar ali para mim. Se eu vier aqui embaixo escrever atividade 2, olha lá, já virou AT2 aqui. Então percebe que eu só formatei essa primeira linha e a segunda já pegou a formatação automaticamente, tá? Aqui na tabela, se você quiser excluir, você pode selecionar aqui a linha inteira, clicar e excluir, ele já vai excluir ali para você, tá bom? Ótimo, então essa primeira aqui está quase pronta. Próxima coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente vai identificar isso daqui de forma que a pessoa saiba que isso é uma célula que não pode ser mexida. Eu vou usar aqui o método que muita gente gosta de utilizar, que é colocar uma corzinha aqui nela, tá? Então eu vou colocar esse azulzinho aqui, olha. Então, células que tem fórmula, por enquanto, tá? Vão ser células que tem esse azulzinho, beleza? Descrição é campo aberto. A pessoa pode escrever o que ela quiser ali na descrição da atividade. Então, eu vou até deixar ele maiorzinho aqui para a pessoa poder escrever mais. Categoria. Categoria vai ser uma lista, né? Que é justamente vinculada a essas categorias aqui que foram cadastradas. Como que eu faço para estruturar isso e ficar fácil para a pessoa trabalhar? Pode fazer o seguinte, olha. Na descrição, vem aqui em dados, vem aqui olha, em validação de dados, e aí aqui você deixa qualquer valor, porque a pessoa realmente pode escrever o que ela quiser, e vem aqui em mensagem de entrada e vai colocar um título, olha, descrição da atividade. Aí aqui você vai colocar um texto para a pessoa, para ajudar a pessoa a entender o que ela tem que preencher ali, olha. Favor preencher com a descrição da atividade, tá? Então eu sei que é óbvio o que eu estou escrevendo aqui, mas isso aqui pensa que é para você poder tirar férias do seu trabalho e ninguém ficar te ligando, entendeu, né? Beleza, vai vir aqui, vai dar um ok, olha lá. Descrição da atividade, favor preencher com a descrição da atividade. Mais óbvio do que isso não dá, né? Só se você fizer pela pessoa. Então assim fica mais fácil para ninguém ficar te atormentando nas suas férias. Categoria, a gente vai fazer um negócio parecido, tá? Então eu também vou vir aqui em validação de dados, só que aqui não vai ser só essa mensagem que eu vou colocar. Eu vou começar por ela porque eu já estou ali, olha, categoria, né, da atividade, até deixei maiúsculo aqui, vou fazer igual, categoria da atividade, e aí vou colocar aqui, olha, informe, selecione uma categoria para esta atividade, ok? E aí aqui em configurações, você vai vir aqui onde está qualquer valor, ele vai procurar aqui lista, tá?
E aqui no fonte você vai escrever igual. Lembra lá daqueles nomes que a gente definiu antes? Categorias, tá? E aí, beleza, fez isso. Vai vir aqui alerta de erro agora. No caso da pessoa ter selecionado uma coisa que não deve, né? Apesar de você ter avisado ela. Você coloca aqui entrada inválida, tá? Isso aqui é um texto aberto também, você pode colocar do jeito que você quiser isso, tá? E aqui eu vou colocar o seguinte, uma mensagem para ajudar a pessoa. Favor selecionar uma categoria disponível. Caso não encontre a categoria desejada, realize seu cadastro na aba de cadastros. Perfeito. Então percebe que dá para escrever um textinho grande aqui, né? E que vai ficar mais óbvio para a pessoa o que ela tem que fazer. Vou dar OK. Então agora quando você selecionar, olha, categoria de atividade, seleciona uma categoria para essa atividade. Clicou aqui, olha, categoria 1, 2, 3, 4, 5 já são opções. Se a pessoa selecionar, tá tudo bem, maravilhoso. Se a pessoa vier aqui escrever abacaxi, por exemplo, né? Ele vai dar um aviso falando, olha, por favor selecionar uma categoria disponível, caso não encontre a categoria desejada, realize seu cadastro na aba de cadastros, tá? Então assim fica mais fácil para a pessoa entender como que ela se vira aí com a sua planilha, tudo bem? Responsável é exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui, olha, vou fazer a mesma coisa, então vamos de novo. Selecionei, validação de dados, vou começar aqui pela configuração, olha, vou vir aqui em lista, igual, e aí aqui o nome que a gente definiu foi justamente funcionários. Percebe como é bacana você usar nomes que são mais fáceis de lembrar, tá? Então, funcionários, tá? E aí eu vou vir aqui, olha, mensagem de entrada, então, responsável, e aí eu posso até tentar, deixa eu ver se cabe aqui, opa, apaguei sem querer, responsável pela atividade, coube. Beleza, e aí aqui eu vou colocar informe quem é responsável por esta atividade, ok? E aí, alerta de erro, vou colocar aqui uma entrada inválida também. E aqui eu vou colocar uma informação, então, favor selecionar um funcionário, um responsável disponível, tá? Ponto. Caso não encontre o responsável desejado, realize seu cadastro na aba de cadastros. Beleza, então assim fica muito fácil para todo mundo entender o que você precisa fazer, certo? Data de criação, tá? Data de criação, galera, é o seguinte, olha, data de criação, data de início, prazo, data de conclusão, tudo isso daqui são estratégias, tá? E eu até vou colocar uma coluna a mais aqui antes de terminar de falar, que vai ser dias restantes, tá? O que vai acontecer aqui, olha, sempre que você... Todas essas informações aqui são datas, tá? Então eu vou selecionar todas essas células aqui, olha, ok? Então selecionei as 4 células já de uma vez. Vou vir aqui, olha, de geral, eu vou trocar para data abreviada. Então aqui agora já vai ficar no formato de data, tá? Fez isso, agora o que a gente vai fazer depois disso? Eu vou começar a fazer aquela formatação aqui também para cada um, tá bom? E aqui, tá, boa parte das formatações são iguais. Então você vai ver que a gente vai repetir ali 4 vezes o processo, basicamente, tá? Então eu vou vir aqui, olha, em dados, validação de dados. Então vou começar por configurações. Eu quero usar agora o formato de data, tá? Aqui eu vou colocar para ele pedir uma data que seja maior ou igual. E aí você pode colocar a data de início que você quiser. Eu vou colocar aqui 1º de janeiro de 2000, por exemplo. Porque ninguém vai utilizar essa planilha para 24 anos atrás, quase 25 anos atrás. Isso não faz sentido, né? Então percebe que é uma data ali só simbólica, digamos assim, só porque você tem que colocar ali uma regra. Então eu vou usar essa data de corte para início para não ter problemas, tá bom? Beleza, depois disso você vai vir aqui e vai colocar o título, olha. Data de criação da atividade. E aí aqui você pode colocar o texto que você quiser. Então, por favor,
informar a data de criação desta atividade utilizando o formato. E aí aqui eu vou colocar 2 pontos, dd/mm/4as, tá? Fez isso, eu vou ser preguiçoso, eu vou copiar isso daqui, porque eu vou usar o mesmo texto praticamente para todas, tá? E aí depois eu vou vir aqui no alerta de erro, entrada inválida. Opa, só colocar maiúsculo, entrada inválida. Ótimo, e aqui eu vou colocar, vou até colar aquilo, olha, por favor, informar. Então aqui, uma data válida para a criação dessa atividade, utilizando o formato para lá. Então percebe que assim, usando texto genérico, você consegue aproveitar desse jeito aí e ganhar um tempinho, tá? Vou dar OK, então ele já vai aparecer lá. Por que eu usei essa validação de dados? Essa validação de dados impede texto, então ele não deixa, e também impede, por exemplo, 31 de fevereiro de 2024, porque não existe essa data, apesar de estar no formato de data. Mas ele permite que eu coloque aqui 18/11/2024, por exemplo, que essa é uma data válida. Então isso é muito bacana porque evita preenchimento errado e, consequentemente, erros que você arrastaria mais para frente no seu projeto, tá bom? Data de início, mesma coisa. Então vamos lá, validação de dados. Vamos vir aqui, olha, data. Vou colocar maior ou igual. Vou colocar aqui 1º de janeiro de 2000. Vou vir aqui, olha, mensagem de entrada. Então, data de início, tá? Vou colocar aqui o texto que a gente pegou. Então, informar uma data, agora não é de criação, agora é de início, tá? Então, o resto do texto eu vou manter todo igual. Vou copiar novamente, vou vir para cá, entrada inválida, e vou colar o texto. E agora só vou trocar lá aquelas informações. Informar aqui uma data de início, uma data válida. Opa, escrevi errado. Válida para o início dessa atividade utilizando o formato tal. Beleza. Prazo, mesma coisa. Vamos vir para cá. Deixa eu pegar aqui, olha, data. Vou pegar aqui maior ou igual. Opa, maior ou igual. Vou pegar aqui, olha, 1º de janeiro de 2000. Mensagem de entrada, vou colocar aqui, então, prazo da atividade. Vou colocar aqui o texto que eu tinha trazido, que eu estou usando, né? Então, por favor, informar uma data de prazo para esta atividade utilizando tal. E aí, eu vou copiar isso daqui. Alerta de erro. Entrada inválida. Colei ali o texto, tá? E aí, vou fazer a mesma mudança. Então, uma data válida para o prazo desta atividade. Aqui eu posso colocar. Fica melhor. Dessa atividade. Beleza. Ok. Data de conclusão. Mesma coisa. Né? Então, aqui vamos colocar aqui, olha. Data maior ou igual 01/01 de 2024. Mensagem de entrada. Vamos colocar lá, então, aqui. Data de conclusão. Vou colar o texto. Então, por favor, informar a data de conclusão. Opa. Conclusão. E aqui eu vou colocar desta atividade. Beleza? Copiei. Alerta de erro. Entrada inválida. E aí aqui embaixo vou colar aquele texto. Então, por favor, informar uma data de conclusão para esta atividade, utilizando o formato tal. Beleza, então eu fiz aqui todos os campos de datas. Dias restantes, né? Status, esses dois aqui vão ser com fórmula. Então eu já vou pintar aqui de azulzinho, conforme a gente combinou. Dias restantes, como é que funciona? Primeiro, ele precisa saber que existe alguma coisa para ser calculado, para ele não ficar calculando errado. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é desabilitar o cálculo errado. Como que eu vou fazer isso? Tá? Eu vou utilizar a fórmula C novamente para criar essa estratégia. Ok? Então ele vai ficar dependente da coluna prazo. Tá? Então, igual a C, prazo for igual a vazio, ou seja, enquanto a pessoa não preencher o prazo, essa célula também vai ficar vazia. Tudo bem? Caso contrário, você vai fazer o seguinte, vai fazer hoje
que vai pegar a data de hoje do seu computador menos o prazo. Então, dessa forma, você vai ter o cálculo ali já sempre certinho de quantos dias faltam para vencer aquela atividade. Vou fechar aqui, olha, vai ficar vazio. Se eu colocar aqui que o prazo era para dia 31 de dezembro, então, né, o que vai acontecer? Faltam ali, deixa eu até coloquei invertido aqui, por isso que é ser bom você conferir, tá? Eu coloquei aqui ao contrário, eu fiz hoje menos o prazo. Não, é prazo menos hoje, tá? Então, prazo menos hoje, ok? Agora sim, então faltam 43 dias ali pro ano novo. Ok, ano quase acabando já, né? Mas tudo bem. Então faltam 43 dias pro ano novo. Agora, e se eu colocar a data de hoje? Eu estou gravando aqui dia 18, então vai dar 0 ali, beleza. Se eu colocar uma data vencida, 1º do 11, né, vai dar menos 17, porque está atrasado. Beleza? Então agora ele fica funcionando certinho ali para você. Depois disso a gente vai ter aqui a questão do status, tá? Como é que vai funcionar aqui essa questão de status? Galera, aqui você vai fazer o seguinte, tá? Aqui a gente vai verificar como que está esse status de acordo com o preenchimento da planilha. Então a primeira coisa é o seguinte, se não existe, né, ainda prazo definido, não tem como ter status, né? Então é igual a se o prazo for igual a vazio, você vai colocar vazio. Ótimo, beleza. Agora, o prazo existe. Será que a atividade já foi concluída? Como que eu sei que ela foi concluída? De acordo com a data de conclusão. Então, se esse for diferente, tá? Então, esse menor, maior ali é diferente de vazio, você vai dizer, então, até esqueci aqui, olha, se, acostumado a usar com a CES por conta disso, mas eu não vou usar a CES aqui porque ela não está disponível para todas as versões, tá? Então, se a data for diferente de vazio, então agora eu vou falar para ele, opa, já está concluída, porque eu já preenchi aqui a data de conclusão. Vou colocar aqui, concluída, tá? Concluído, tá melhor. Beleza. Depois, caso contrário, se, né? Nesse caso aqui, percebe que eu estou colocando vários Cs ali, um dentro do outro, tá? Isso é muito comum aqui pra gente no Excel, então é importante você pegar a manha de fazer isso. Então, aqui o que eu estou fazendo? Para cada pergunta, eu estou abrindo um C novo, tá? Sempre vou abrir um número igual ao número de opções que eu tenho menos 1. Se eu tiver 5 possibilidades, eu preciso abrir 4 Cs. Se eu tiver 20 possibilidades, eu preciso abrir 19 Cs, tá? Então, é sempre a quantidade de possibilidades que você tem menos 1. No meu caso aqui, as possibilidades são vazio, concluído, em andamento, vence hoje e atrasado. São essas condições aqui que eu vou criar. Então, o vazio e o concluído já foi. Agora, eu vou colocar o em andamento. Como que vai ser o andamento? O andamento é o seguinte. Então, se ele não está preenchido, né, e o prazo é maior do que hoje, né, então, esse prazo é maior do que hoje, então, vou escrever ali, olha, em andamento, ok? Perfeito. Então, em andamento ali para mim está feito também. Então, já foi vazio, concluído, em andamento. O próximo é vence hoje. Então, como é que eu sei se é vence hoje? Se essa opção aqui, né, o prazo for igual a hoje, não se esquece desse abre e fecha parênteses sem nada dentro, tá? Ele faz parte da fórmula. Então, você vai colocar vence hoje, ok? Fez isso, agora a gente vai para a última opção. Então, aqui agora eu não vou abrir o C. Então, eu tinha 5 opções, tá? Vazio, concluído, em andamento, vence hoje e atrasado. Faltando só o atrasado. Então, quando eu cheguei na última opção, não preciso perguntar o C de novo. Só vou abrir aspas e colocar atrasado, tá? Fechou aspas e agora você vai fechar todos os parênteses. Então, eu abri 4 Cs, eu vou fechar 4 parênteses. Dei Enter, vai ficar vazio, bonitinho ali para mim. Outra coisa que eu vou fazer nessa célula é o seguinte. Vou vir aqui na formatação, vou vir aqui, olha, igual a. E aí, se ele colocar ali concluído, eu quero que ela fique verdinha. Tá? Então, eu vou pegar aqui o verde. Ok. Vou lá de novo. Formatação condicional, igual a. Se tiver em andamento, tá? Até o em andamento eu nem vou mexer nele. Eu vou deixar ele aqui. Ou até vou. Em andamento. Daí eu quero azul em andamento. Vou vir aqui formatação condicional. Vou pegar aqui, olha, a fonte eu quero azul escuro. E o preenchimento eu vou pegar o azul clarinho aqui. Ok? Beleza. Se tiver, vamos lá de novo, formatação condicional. Eu tinha 5 opções, vazio, não preciso mexer, eu vou trabalhar com 4, tá?
Eu já fiz o concluído, já fiz em andamento, agora vou colocar o vence hoje. Igual a vence hoje. Eu quero que fique amarelo, tá? Então tem a opção aqui, olha, amarelo com amarelo, para não ter que formatar ele, tá? Igual. E se ficar vencido, né? Então se ficar vencido, eu quero que fique vermelho e aí já está a opção vermelha aqui. Beleza. Ótimo, então agora, se eu colocar aqui prazo para hoje, olha lá, vence hoje, ficou amarelinho. Se eu colocar aqui igual, ou até melhor, colocar aqui 31 de dezembro de novo, olha, em andamento, vou só largar aqui para ficar bonitinho, em andamento, beleza. Se eu colocar aqui atrasado, né, então 01 do 11, vai ficar lá atrasado. Percebe que ele não mudou de cor, provavelmente por quê? Porque eu escrevi errado o atrasado lá na hora de fazer a formatação condicional. Por isso sempre testa o que você está fazendo. Essas coisas acontecem, tá? Então, isso daqui como que eu conserto? Vem aqui formatação condicional, gerenciar regras, você vai procurar ela aqui, olha, porque aqui eu coloquei vencido e lá era atrasado, então eu me confundi. Eu vou vir aqui e vou alterar o texto, olha, vencido vai virar atrasado. Beleza, ok, né? E aplicar. Agora sim, agora ele ficou vermelhinho. Perfeito. Então sempre testa tudo que você faz, tá, galera? Para não entregar projeto aí com problema. Beleza? Agora o que a gente vai fazer? Observações. Percebe que essas duas aqui tem forma, não precisa se preocupar. E observações, eu vou colocar aqui uma validação de dados, só para dizer que é observações, mantendo o padrão. E aqui, utilize este campo para informar observações relacionadas a esta atividade. Perfeito? Dá um ok aqui, que vai aparecer a etiqueta lá, se você quiser só aumentar aqui também o tamanho para deixar no tamanho que você quiser. Galera, a primeira parte já foi, tá bom? Outra coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente falou, olha, cadastro de atividades, vou até marcar aqui, olha, já foi. Controle de prazos das atividades já foi, porque aqui a gente já fez aqui o controle de prazos, né, pelo status, tá? Então isso aqui já foi. Controle de tempo dedicado está faltando, cadastro de responsável já foi, categoria já foi. Então a última parte que falta é controle de tempo dedicado. Como que a gente vai fazer isso? Olha, eu vou fazer aqui uma nova aba, vou chamar aqui de controle de tempo, tá? E aí o que eu vou fazer aqui nesse meu controle de tempo? Eu vou fazer de uma forma aqui, onde todas as pessoas estariam preenchendo na mesma aba, tá? Então, como que eu posso fazer isso? Vou vir aqui, vou colocar aqui, olha, responsável, para a pessoa entrar com o nome dela. Vou pegar aqui, olha, e vou copiar também a questão de atividade. E aí aqui vai aparecer a descrição, a categoria, e vai aparecer aqui também início e aqui o fim, tempo dedicado, tá? Então o que aconteceu aqui, olha, aqui a pessoa, eu vou até colocar mais uma coisa que fica legal aqui, olha, concluído, a atividade concluída. Vou deixar isso aqui como uma pergunta, tá? Beleza? Agora vamos fazer o seguinte, isso daqui, olha, vai virar uma tabela também, tá? Mas primeiro eu vou colocar aqui a borda, vou pegar isso daqui e vou colocar lá no azulzão, vou colocar aqui o branco, vou colocar aqui o negrito. Perfeito. Então, foi. Transformar isso aqui numa tabela, Ctrl Alt T, vou vir aqui, olha, e marcar que tem cabeçalhos, chamar aqui de tab tempo, ok? Nessa tab tempo aqui, coloquei espaço ao invés de underline, tempo. E aí vou colocar aqui também a formatação, para ficar aqui no padrão que eu estava utilizando antes. Vou dar um Ctrl T aqui para centralizar tudo. E agora vou ajustar aqui as larguras. Ótimo. Então essa outra tabela aqui, galera, vai servir para a gente registrar os tempos em si. Percebe que responsável a gente já cadastrou aqui, olha. Então eu posso copiar daqui e jogar aqui. Ctrl V. Pronto, não sofre, tá? Então já vai vir aqui tudo que você precisa. Atividade. Atividade, eu vou fazer uma coisa meio parecida com o que eu fiz aqui, tá? Como que vai ser essa atividade? Vai ser o seguinte, eu vou colocar aqui uma validação de dados também, tá? Então aqui dados, validação de dados. Vamos começar aqui do começo, lista. Aqui, olha, até antes disso, desculpa, vamos fazer o seguinte, vamos cadastrar o nome, né? Que não tem o nome das atividades. Então eu vim aqui atividades, olha. Você vai clicar aqui nesse código,
tá? Porque vai ser pelo código ali que a gente vai fazer esse registro, tá? Então eu vou pegar aqui o código e vou colocar aqui vim aqui em fórmulas, definir nome, e aqui eu vou chamar de atividades, tá? E aí ele vai pegar aqui a tab atividades código, beleza. Agora vamos vir para cá, aqui agora sim, né, dados, validação de dados, vamos vir aqui em lista, vai ser igual a atividades, que eu acabei de criar, tá? Por enquanto não tem nada, não tem problema. Aqui eu vou colocar atividade, ou até para ficar mais claro ainda, né? Código da atividade, né? Então informe o código da atividade que deseja iniciar, ok? Beleza? E aí aqui eu vou colocar entrada inválida, favor selecionar um código disponível. Aqui eu não vou colocar aquele texto lá de cadastrar, porque não faz sentido a pessoa que está fazendo procurar uma atividade que não está ali, tá? Então percebe que ele vai ficar vazio, porque ainda não tem nenhuma atividade cadastrada, só que quando você vier aqui agora e colocar teste, por exemplo, ele vai criar aqui a atividade 1, e se você vier aqui, olha, vai aparecer atividade 1, só que quando você selecionar, percebe que ele não vai ficar aquele formato. Então eu vou criar aqui aquele formato de novo. Vou vir aqui em número, olha, vou vir aqui em personalizado, tá? E aí aqui eu vou criar de novo aqui, olha, aspas, at tá assim, 5 zeros, só para manter o mesmo padrão, tá? E aí agora ficou no formato que eu gostaria, tudo bem? Então assim vai funcionar perfeitamente para você. Ótimo. Fez isso, descrição e categoria, galera, vão ser fórmula. Então eu vou vir aqui, vou deixar na corzinha que a gente combinou de fórmula, tá? Que é essa daqui, eu acho, enfim. E aí, o que eu vou fazer nessas duas células aqui? Eu vou fazer o bom e velho, tão famoso PROC-V, tá? Então eu vou utilizar ele dessa forma. Para a gente fazer isso e testar já, eu vou criar aqui duas categorias, olha. Categoria 2, responsável Pedro, por exemplo, para a gente puxar essas informações. Então eu vou fazer o seguinte, ó, igual a C, olha como C é útil, tá? Essa célula for igual a vazio, você deixa vazio. Se não, então se a atividade estiver vazia, você deixa ela vazia também. Se não, você vai fazer um PROC-V, tá? E aí o que eu vou procurar ali? Eu vou procurar justamente a atividade, tá? Que é a célula ali do lado. E dentro dessa informação de atividade, essa tabela de atividade, né? Ou melhor, essa informação eu vou procurar onde? Eu vou procurar justamente na tabela de atividades, que é a tab atividades. Percebe como é bom você colocar aqui os nomes. Um detalhe, eu vou até fazer de novo aqui para mostrar. Olha, quando eu digito tab, ó, TA, já vai aparecer todas as tabs que eu tenho aqui na tabela. É por isso que eu deixo esse prefixo, porque assim todas as suas tabelas ficam juntas. E aí, se por acaso você esqueceu o nome que você colocou, é muito mais fácil você relembrar, sem precisar voltar lá. Tá? Então, tab atividades. Para você pegar agora a coluna certa, você tem que indicar qual é o número da coluna. Tá? Então, lá eu utilizei código, descrição, categoria e responsável. No meu caso, eu quero pegar a descrição. Né? Então, para pegar a descrição, eu vou pegar apenas essa informação. Então, se era código descrição, é a coluna número 2. Ponto e vírgula 0 ali para a gente trazer o retorno. Opa, esqueci aqui de fechar o último parênteses. Pronto, então ele já entendeu, olha, que a descrição da atividade 1 é teste. E realmente, se eu vier para cá, a descrição da atividade 1 foi teste mesmo. Tá? Depois disso, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou vir aqui, olha, nessa categoria aqui, eu vou fazer quase que a mesma coisa que eu fiz aqui, quase que a mesma coisa, tá? Então você pode copiar isso daqui, pode colar aqui, olha, só que agora eu quero a terceira coluna. Pronto, olha lá, categoria 2, não precisa sofrer. Usa estratégia, quem programou Ctrl+C, Ctrl+V é aí nossa, é uma pessoa fantástica, né? Ela ganhou o lugar dela no céu, né? Justamente porque isso daqui ajuda a gente, então usa, tá? Esse recurso é ótimo, tá bom? Então percebe que vai funcionar perfeitamente ele para você. Aí depois, aqui então vão ser fórmulas, não vou me preocupar com para você fazer ali a validação de dados, tá? Início e fim vão ser horas, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui? Até inclusive, início, fim e tempo dedicado, mas tempo dedicado vai mexer nele depois, tá? Então eu vou vir aqui, olha, e vou colocar hora, tá? Então agora a pessoa pode preencher ali o valor de hora. Deixa eu até fazer um negócio aqui, fazer só aqui, né? Para não ensinar vocês a deixar pesado. Então aqui, olha, hora.
E aí agora a pessoa pode colocar aqui 012.00, vai aparecer como 1 hora, por exemplo. Tá? Então se eu colocar Ctrl Shift ponto e vírgula 18h31 é o horário do meu computador quando eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês. Tá? Então assim a pessoa vai conseguir fazer ali o registro do momento que a pessoa começou a fazer aquela atividade. Isso vai dar um controle para você do tempo que a pessoa leva para fazer cada atividade. Isso é muito bacana, tá? Então, beleza, então aqui funcionou. Se a pessoa colocar aqui, ó, 18h32, porque eu falei um pouquinho aqui, né? Então, o que vai acontecer? Ele já vai poder fazer esse cálculo aqui para mim. Nessas duas células, eu vou precisar de validação de dados para ensinar a pessoa o que ela tem que preencher ali. Então, aqui eu vou colocar, né? Vou vir aqui em dados, validação de dados. Agora eu quero que ele preencha hora, tem a opção já de hora aqui, vai ter que ser maior ou igual do que 0, tá? Então não precisa se preocupar com relação a isso, tá? Então pode ser 0, 0, 2.00, funciona também, tá bom? Beleza, fez isso, aqui você vai vir na mensagem de entrada, vamos colocar um título, né? Início, e nesse início a gente vai colocar outra condição que é o texto, né? Então, informe o momento, ou melhor, o momento, a hora de início, para não dar confusão, a hora de início da atividade, ok? Beleza, fez isso daqui, o que ele vai fazer agora? Alerta de erro, né? Então, entrada inválida, favor informar um horário válido, ok? Vou copiar isso aqui porque eu vou usar a mesma coisa ali no fim, tá? Então, eu vim aqui no fim, validação, vamos vir aqui, olha, hora, tem que ser maior ou igual do que 002.00, entrada, né? Vou colocar aqui, fim, informe a hora de fim, tá? Da atividade, beleza? Alerta de erro, entrada inválida, e aqui embaixo eu vou colar aquele texto que já tinha, favor informar o horário válido, ok? Atividade concluída, aqui é o seguinte, galera, para você poder definir se essa atividade foi concluída ou não. Na verdade, eu estou até pensando que eu vou tirar esse item aqui, porque senão vai gerar uma confusão mais para frente. O que eu poderia fazer ali? Eu poderia fazer com que ele procurasse aqui para identificar se aquela atividade foi concluída ou não e procurar qual foi o prazo para isso. Mas eu não vou fazer isso aqui não, porque senão vai ficar muito grande ali essa estratégia e foge um pouquinho da estratégia de uma planilha básica, como era o propósito do projeto, tá? Tempo dedicado também vai ser fórmula, então eu vou pintar ele aqui de azulzinho e vou fazer a fórmula aqui, que é o seguinte, olha, se o início tiver igual a vazio, deixa vazio, porque não tem nada para ser calculado. Caso contrário, se o fim for igual a vazio, quer dizer que ele ainda não terminou de fazer essa atividade, certo? Se ele ainda não terminou de fazer essa atividade, então o que ele vai precisar fazer, né? Ele vai precisar levar em consideração o momento atual do seu computador, tá? Então para isso, ele vai fazer uma fórmula que é assim, olha, igual a agora menos int de agora. Por que esse agora menos int de agora, Lucas? É o seguinte, agora ele pega data e hora do seu computador. O int de agora é o dia. Então, no meu caso, tá? Se eu vier, eu vou até tirar a fórmula aqui só para mostrar isso para vocês. Se eu vier aqui embaixo e escrever igual a agora, que é a fórmula que eu estou utilizando ali dentro, olha, ele vai escrever 18/11 às 18h35. Só que esse 18/11 é a parte inteira do tempo. E o 18h35 é a parte quebrada do tempo. Como assim? Se eu pegar aqui, olha, transformar em geral isso aqui, olha, 45.614,77.485 é aquele momento que ele escreveu, tá? Então perceba que eu só mudei o formato ali. Isso aqui é o mesmo número. Quando eu falo que é agora menos o int de agora, eu estou falando o seguinte, olha, que é igual a isso daqui menos int disso daqui. Então vai sobrar só a parte quebrada aqui, olha, só depois da vírgula. E isso daqui é a hora, tá? Então isso daqui é importante para você nesse caso. Eu vou deixar aqui um detalhe, um desafio para vocês aí,
até a próxima aula, tá? Que é o seguinte, isso até para eu ver quem está acompanhando aqui certinho o vídeo. Que é o seguinte, galera, vai ficar um bug aqui nessa planilha, tá? Vai ficar um bug, eu estou deixando esse bug aqui proposital e eu já vou falar para vocês que está relacionado aqui à hora, tá? Eu quero que vocês analisem e deixem aqui nos comentários se você achou qual é o bug que tem na planilha, tá? Então, se você achar o bug, comenta aqui um hashtag achei o bug, né? Então, não coloca a solução para não atrapalhar e para quem estiver chegando depois, tá? Na próxima aula, eu vou explicar qual é o bug, por que isso seria um problema, tá? Porque vocês vão ver que vai calcular aqui corretamente. E essa é justamente a definição de bug, é uma falha na lógica e não no cálculo, tá? E o que vai acontecer? Vai calcular corretamente e isso pode enganar algumas pessoas, tá? Então, já estou avisando. Aqui eu estou deixando um bug proposital. Na próxima aula eu vou mostrar qual é e como você conserta. Mas já tenta entender e tenta, se você conseguir achar, pensa em como você poderia consertar. Tudo bem? Na próxima aula eu vou ensinar como você faz isso ficar certinho, tá? Mas olha, agora, menos int de agora, tá? E aí o que ele vai fazer? Menos o horário do início. Tá? Então, o que ele vai fazer desse jeito? Menos o horário do início, ele vai trazer justamente esse período para você. Caso contrário, né, aí não tem o que fazer. É só o fim menos o início. Né? Então, daí não tem segredo. Tá? Fez isso. Opa, só fechei menos parênteses do que devia. Pronto. Ele vai trazer aqui, olha, no formato de tempo dedicado. Eu vou colocar de número, né? Eu vou colocar aqui, olha, em formato de hora. E eu vou pegar esse 37, 30, 55 aqui, que é para deixar estourar mais do que 24 horas. Tá? Então, 1 minuto. E olha lá que certinho, porque foi das 18h31 até as 18h32. Então, realmente levou 1 minuto. Se eu apagar aqui, ele vai calcular até agora o momento que eu estou falando. Então, olha lá, 7 minutos e 35. Se eu continuar atualizando isso daqui, olha, 7 minutos e 41, 42, 43. Então, ele está contabilizando esse tempo. Tá? E se eu tirar aqui, ele vai ficar vazio. Entendeu a ideia? Então, fica muito bacana essa estrutura, tá? Galera, com isso, a gente já conseguiu estruturar quase tudo que a gente precisava aqui da nossa planilha. Eu vou limpar aqui alguns campos, tá? Pra gente poder fazer na próxima aula. Então, olha, a gente fez todas as estruturas e aqui a parte do cadastro de tempo agora, controle de tempo agora também já está feito, tá? Última coisa que eu vou fazer nessa aula é o seguinte. Eu vou fazer aqui, olha, tempo dedicado. Então, eu vou inserir aqui. Tempo dedicado. E aí eu vou pedir para ele somar esse tempo. Como que faz isso? Igual a C. Esse valor é igual a vazio, deixa vazio. Se não, soma C. Onde que eu tenho que somar? Eu tenho que somar lá na tab, né? Então, tab, que é onde eu lancei o tempo. Tab tempo. Tá? E aí, qual que é o critério? Porque a somaceira começa pelo critério. Então, qual que é o critério? O critério é justamente a atividade. Atividade tem que ser igual, né? Então, ponto e vírgula, né? Tem que ser esse valor aqui. E, né, eu vou somar a informação lá do tempo dedicado. Então, tab tempo dedicado. Fechou aqui, fechou lá o C, e aí ele vai fazer aqui bonitinho. Se eu vier aqui, escrever lá de novo, olha, atividade 1. Então, deixa eu colocar aqui. Teste, por exemplo. Vou colocar aqui categoria 1. Vou colocar aqui o nome do responsável. Vou colocar aqui, selecionar ela aqui agora. Vou vir aqui e vou colocar que estou começando, sei lá, às 18 horas. E ele já vai colocar lá 40 minutos para mim, né? Se eu vier para cá, ele já vai ter contabilizado aqui o tempo. E aqui também eu vou mudar o formato de hora. 37, 30, 55. E aí ele já trouxe os 40 minutos aqui. Por que isso é legal? Se a pessoa fizer uma pausa e depois voltar a trabalhar na mesma atividade, ele vai somar todos esses tempos, mostrando o tempo total que foi utilizado para terminar cada atividade aqui do projeto. Bom, pessoal, então na próxima aula a gente continua para a gente poder fazer a parte da correção do bug que eu comentei que ficou aqui, tá? Então, para a gente poder entender o que está acontecendo e também para a gente poder fazer a parte de layout e montar aqui um painel de indicadores para ficar legal e você poder fazer esse controle. Até a próxima!